Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, aqui é Bilu. Bom, eu vim trazer uma reflexão para nós, para mim, para você, né? Que vem aí da palavra de Deus, uma reflexãozinha curtinha e eu espero que você goste, porque é ensinamento de Deus para nossa vida. Então, essa reflexão, ela está em Juízes. Pode abrir se você quiser aí. Pode abrir a sua Bíblia para até saber se a Bilu está falando certo, né? O que está falando aí é certo, é errado, né? A gente está na igreja, a gente fica com a Bíblia na mão, ouvindo o que o pastor está falando, o que ele está lendo. Para quê? Para que a gente entre em concordância ou não, né? Para a gente ter noção se o que ele está falando é bíblico ou não. Por isso que eu falo, quando chegou aqui, abre a Bíblia, porque tem coisa boa, tem ensinamentos bons aqui para nós, né? E a gente vai abrir a nossa Bíblia em Juízes, capítulo 17, versículo 6. O que será que Deus tem para nós aí? No livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6, ele fala bem assim, olha: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E no mesmo livro, no próximo capítulo, capítulo 18, versículo 1, fala: naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde lhe estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. No 19, ele fala assim, no capítulo 19, versículo 1 também, ele fala assim: naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Cada um fazendo o que lhe aprouve fazer. E no 21, capítulo 21, versículo 25, olha o que ele fala aqui. Eu tô com a minha Bíblia nova e ela demora para abrir as páginas, né? 21, 25, ele fala assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Bilu, por que você leu dois, três versículos aí que fala a mesma coisa? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto. As pessoas costumam falar hoje, no nosso dia aqui, né? No nosso mundinho de meu Deus, costuma falar assim: eu tenho livre-arbítrio, né? O assunto não é sobre livre-arbítrio, mas eu quero dizer uma coisa. Se nós tivéssemos livre-arbítrio, nós não tínhamos consequências referente às nossas decisões, referente às nossas tomadas de decisões. Se nós tivéssemos o livre-arbítrio, nós não temos o livre-arbítrio, nós temos a livre agência. Eu posso levantar daqui, não terminar mais esse vídeo, não vai acontecer nada comigo. Eu posso levantar e não escovar meus dentes. Eu posso estar numa roda de conversa, levantar dessa roda de conversa e ir para minha casa. Eu tenho livre agência, não vai me acontecer nada. Agora, quando, né? Aí, dependendo da minha situação, se eu pegar também e maltratar uma pessoa, eu vou receber de volta o mesmo trato que eu dei para ela, vai vir, né? É um espelho. A vida, eu sempre costumo dizer que a vida é um espelho. O que a gente faz aqui, de bom ou de mal, também a gente recebe aí o retorno, né? O livro de Juízes, ele retrata a maior crise do povo de Israel. Você já leu o livro de Juízes inteiro? Se você ler, você vai ver. A Bíblia nos relata que o povo de Israel, que estava lá no Egito, saiu do Egito e morreu no deserto.
essa segunda geração nasceu no deserto e foi morar na Terra Prometida. E essa terceira geração que nasceu na Terra Prometida já não conhecia mais Deus. Bilu, o que você quer falar? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava reto, né? Nós vimos aí, nesse meio aqui, algumas gerações. Uma geração que conhecia Deus, uma geração que temia Deus e uma geração que seguia os mandamentos do Senhor, né? Que buscava conhecer Jesus cada dia mais e alegrar o Senhor com aquilo que eles fazem. E nós vemos a geração também que parou de ouvir sobre as coisas de Deus, sobre as coisas de Jesus, como agradar a Deus, né? E quando Josué, a gente vê aí que quando Josué, né, e os seus liderados também morreram, o povo de Israel ficou perdido, né? Ficou ali à míngua, se corromperam com outros deuses, muitos já nem conheciam mais Deus, né? Os feitos de Deus eles já não conheciam mais. Por quê? A importância que a gente fala de nós estarmos sempre inculcando os feitos de Deus, os feitos de Jesus aqui na Terra para os nossos filhos. E está sempre falando para que não caia no esquecimento. E mesmo assim, muitas vezes a gente fala, entra por uma porta, sai pela outra e ninguém quer fazer nada. Será que não estamos fazendo, nós crentes, falando com crente aqui, né? Será que nós não estamos quase na mesma situação ali, fazendo o que a gente quer fazer? Ou deixando de fazer aquilo que precisa ser feito, se calando na hora que temos que falar, né? O que será que a gente está fazendo? Será que o que a gente fala, né, está sendo falado na hora certa? A gente fala por nós ou porque nós sentimos a presença do Espírito Santo, né, na nossa vida, o Espírito Santo de Deus falando para nós. Muitas vezes a gente está conversando com alguma amiga, algum amigo, e o Senhor toca no nosso coração, fala. Aí a hora que é para você falar, você se cala, né? Você acaba levando a tua esperança, a tua confiança em Deus para outro patamar que não tem nada a ver com o que o Espírito Santo de Deus está te ordenando, está te orientando, está te mandando fazer. Aqui, o povo de Juízes, o povo de Israel, não estava diferente. Eles estavam fazendo aquilo que cada um achava que estava bom. Nesse caso aqui, o povo matava para roubar, né? Achava que estava agradando a Deus, mas estava ao mesmo tempo adorando a deuses, né? Quantos deuses nós temos, nós crentes, temos adorado? O nosso celular, os nossos filhos, a nossa casa, ou muitas vezes até a igreja. Às vezes a tua casa não está salva ainda. Você não está evangelizando os teus na tua casa, mas você está fazendo igual os fariseus, né? Toda linda, todo lindo, maravilhoso, todo santo dentro da igreja, mas dentro de casa é um pandemônio, né? Dentro de casa, você colocou os pés dentro de casa, a paz foi embora. Você entra do portão para dentro, a paz vai embora pelas janelas, né? O que será que nós estamos fazendo? Será que o que a gente fala, o que a gente pega, o que a gente olha, o que a gente ouve e onde os nossos pés estão pisando está agradando ao nosso Deus?
Será que nós estamos precisando e dependendo de pessoas para nós estarmos ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos precisando e dependendo de pessoas para a gente nos ajoelhar e orar ao Senhor? Como o povo de Israel estava ali totalmente dependente de Josué, dependente ali dos anciões liderados, né? Que liderava o povo. Quando Josué e esses anciões que lideravam o povo morreram, o povo se desvencilhou, se descarrilhou igual um trem. Foi assim, a gente vê nas histórias da Bíblia, é um descarrilhamento mesmo do trem, de bondes, né? E aquele acidente total com o povo, com as nações, né? E será que está diferente com a gente? Né? Muitas vezes a gente está lendo a palavra de Deus, estamos orando, mas não estamos fazendo o principal, que é levar a palavra de Deus para os nossos filhos, para o nosso marido, né? Estamos gastando tempo conversando com outras pessoas, mas não estamos gastando tempo e ganhando tempo com a leitura da palavra de Deus. Então eu deixo aqui, né? Que geração a gente quer ser? Aquela geração que saiu do Egito, né? Pelas mãos do Senhor e morreu no deserto? Aquela geração que ouviu a palavra de Deus, né? Foi orientada pela palavra do Senhor através dos pastores, mas num dado momento saiu da igreja, já não quis mais saber. Ah, não, eu era da igreja, hoje eu não vou mais, né? Ou você quer ser a segunda geração que nasceu no deserto e passou por todas as dificuldades e entrou na terra prometida, né? Passou por todas as dificuldades, porque estar aqui já é um desafio. Estar aqui na terra junto com as coisas do mundo que não faz mais parte da nossa vida. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos mais parte das coisas do mundo. As coisas do mundo não nos agradam mais, não agrada aos nossos ouvidos, não agrada aos nossos olhos, né? Muitas vezes não agrada a nossa boca. Os nossos pés não conseguem mais entrar em lugares imundos, né? Somos a segunda geração, né, que acabou entrando na Terra Prometida e que vai entrar na Terra Prometida. Estamos nos preparando para entrar na Terra Prometida, estar na glória com o Pai, que é a promessa de Deus para nós, né? Ou a gente vai ser aí a terceira geração que nasceu na Terra Prometida, mas que já não conhece a Deus. Estávamos ali nos caminhos do Senhor, dentro da igreja, fazendo tudo certinho, louvando, fazendo parte de grupos de louvor, dirigindo grupo de mulheres, dirigindo grupo de homens, né? E num dado momento, você passou a ouvir aquilo que não era para ouvir, se deixou ser atraído pelas coisas do mundo, né? Ouvindo mais as coisas do mundo, vendo mais as coisas do mundo, falando mais o linguajar das pessoas do mundo, pisando em terras imundas. E quando a gente deixa de ir para a igreja, o Senhor, um dos mandamentos do Senhor é que estejamos em comunhão. Em comunhão com quem? Em comunhão com o povo de Deus, na igreja, né? Orando, louvando a Deus, indo para a igreja para agradecer, né? O Senhor, ele transforma o nosso coração de pedra em coração de carne, um coração adorador, um coração que é grato às coisas que Deus nos dá todo dia, o sustento de Deus, né? Sobre a nossa vida. E aí, essa terceira geração, estava fazendo tudo certinho, mas num dado momento ela se perdeu.
Por que que ela se perdeu? Porque ela acabou achando que ela não precisa mais ir para a igreja. Ah, eu não quero mais saber dessas coisas de Deus. E como fica? Eu vou deixar aqui para vocês uma pergunta. Qual geração você quer fazer parte? A primeira geração, a segunda geração ou a terceira geração? Você quer ser uma pessoa que direciona os teus atos, né? Eu vou levantar, eu vou fazer o meu devocional, eu vou fazer a leitura da palavra de Deus, eu vou meditar na palavra de Deus e orar para que o Espírito Santo de Deus me capacite a viver isso que eu estou meditando, isso que eu estou estudando, ouvindo, meditando nisso que eu aprendi. Né? Ou a gente levanta e já faz tudo que tem que fazer, limpa a casa, cuidar de filho, aquela correria, e a correria nos faz distanciar das coisas de Deus. Porque quando vai ver, já é hora de fazer almoço, é hora de lavar louça, já chegou a tarde, final de dia o marido já está chegando, ou a mulher já está chegando, os filhos estão chegando da escola e já não tem mais tempo para as coisas de Deus, né? O tempo, ele nos engole, você percebeu isso? O tempo nos engole. Se a gente não prestar atenção e não separar, olha, de tal horário a tal horário, meia hora ou uma hora que você separe do teu dia para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus e para orar ao Senhor, pedindo, Espírito Santo de Deus, obrigada por esse ensinamento, mas Pai, eu sou falha, eu sou fraca, eu sou errante, eu preciso do Teu Espírito Santo falando ao meu coração e me ensinando a viver estes ensinamentos. É muito importante que a gente coloque nas mãos do nosso Deus os nossos passos, o nosso dia, a nossa vida, os nossos pensamentos. Faça isso. Faça isso, entregue o seu dia nas mãos do Senhor. Levante, eu tinha um pastor, ele é vivo ainda, pastor Natanael. Ele falava que não quer falhar com Deus, você acordou, vira o corpo na cama, ajoelha no chão e já ora. Não quer passar o dia em branco, faz isso. Já levanta, rola na cama, ajoelha no chão, coloca os braços na cama ali e busque a presença do Senhor. Né? A oração, a palavra de Deus, ela fala conosco, é a forma de Deus falar com a gente. Né? Mas a forma de nós falarmos com o Senhor, abrirmos o nosso coração, buscando a presença dEle, é sim através da oração. E a oração, ela é uma forma de adoração a Deus. Não é só o louvor, né? Mas a oração também é uma forma de louvar o nosso Deus. Bom, eu fico por aqui. Que Deus te abençoe cada vez mais. Medite nessa palavra. Medite em Mateus capítulo 23, 24. Que Deus traz uma expressão, né? Jesus traz uma expressão aí para os fariseus, né? Né? De coar, né? Com os mosquitos, mas engolem os camelos. Né? Muitas vezes a gente está preocupada com coisas tão pequenininhas, mas é as grandes que estão nos atropelando. Ou então, né? A gente está se preocupando com as coisas grandes e está esquecendo que as pequenas é que estão te dominando. Eu sempre falo que ninguém tropeça em pedra grande. Já percebeu? A gente tropeça em pedras minúsculas, aquelas que a gente não vê, aquelas que passam despercebido aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Então, fica aí um alerta para mim e para nós todos. Deus te abençoe. Dá um like aí, dá um like. Você que chegou agora, se inscreve, ativa o sininho,
coloca ali em todas para você poder receber as outras notificações. E tem vídeos bons aí, tem muitos ensinamentos bons para nós. Deixe um comentário aí, deixa um ato de carinho para mim, que é o seu comentário e é o seu like, tá bom? Um beijo para você, Deus te abençoe.